É muito interessante ver essa mudança, né? No esquema tático, que o Crespo já chegou, já implementou e a gente tem o resultado. Então... Lá vai o do contra. Você leu o texto antes, né? Claro. Você concordou. Não, eu respeito. Na reunião já teve briga isso aqui. Não, não é isso. É que, assim, eu sou muito... O trabalho do Crespo é bom. Mas eu gosto muito de lembrar que neste momento do campeonato, sob o comando do Fernando Diniz, o São Paulo também estava voando. Sim. Assim, Foi da LDU para frente que o São Paulo começa. Entendeu? E jogando bem. Então eu vejo, por exemplo, o grande diferencial para mim passa pelos 3 zagueiros, sem dúvida alguma, liberando os alas. Se bem que, apesar de jogar com 2 zagueiros, o Diniz, muitas vezes ele recuava o volante e o Reinaldo atuava praticamente como um ponta. Fazia saída de 3, que eles chamam de saída de 3. Exato, e o Reinaldo partindo como um ponta. Então, se você observar bem, não são tão drásticas as mudanças, marcação alta. O São Paulo também fazia com o Fernando Diniz. Talvez faltasse um pouquinho mais de intensidade para roubar essa bola. Daniel na lateral. Esse sim. Esse eu acho que é o pulo do gato. Algo que o Fernando Diniz não fez. E aí foi uma teimosia do Fernando Diniz. Todo técnico tem a sua teimosia. Ou talvez uma complacência com o próprio Daniel Alves, que preferia jogar no meio. Sim, mas eu estou com o Celso de que acho que o grande diferencial foi esse. Acho que o Crespo ele muda o ambiente. Acho que o tamanho do Crespo pesa. O Crespo ele é um cara que já chega impondo respeito. Os jogadores olham para o Crespo já com muito respeito. Com título e com história como jogador. Exato, pelo histórico dele como jogador, a campanha que ele vinha fazendo o trabalho dele como técnico. E acho que o pulo do gato foi esse, perceber o elenco que ele tem. Eu tenho Daniel Alves e eu tenho Reinaldo. Por que eu vou fazer desses caras laterais se eu posso fazer desses caras alas? E me permita também colocar mais uma coisa que não entrou no VT, mas que eu acho pertinente, os reforços. Também. O Diniz não tinha, por exemplo, um organizador como o Benítez. Não tinha. Nem jogadores experientes como o Éder, por exemplo. Mas acho que o pulo do gato é o Daniel Alves, naquela posição que o Daniel Alves tanto rende bem, tanto foi bem no Barcelona, e o Fernando Diniz teimou tanto em não utilizar. Muito bem. E o Osmar Garrafa chega diretamente do Morumbi com tudo o que você precisa saber sobre São Paulo e rentistas pela Copa Libertadores. Alguma novidade no setor defensivo do tricolor? Seguem os 3 zagueiros? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Às 21 horas, bola rolando pela Libertadores, segundo jogo do São Paulo contra o Rentistas. E tem mudanças, sim, principalmente no setor defensivo, mas não em relação ao posicionamento, né? Com 3 zagueiros. Vai manter aquilo que vem dando certo, aquilo que o São Paulo não fazia com o Fernando Diniz, que o Crespo acabou adotando um sistema que foi muito utilizado nos momentos que o São Paulo sempre venceu, até mesmo nas mãos do Muricy Ramalho, o esquema com 3 zagueiros. Só que hoje ele não tem o Léo, não é? Ele não tem o Léo, que está suspenso, e por isso o Miranda, que já atuou como titular, mas não na equipe principal desde que chegou, essa será a primeira vez que o Miranda vai com força máxima entre os titulares. Então, ele é uma das principais novidades do São Paulo para enfrentar o Rentistas daqui a pouco aqui no estádio do Morumbi. E o Miranda fala a respeito desse bom momento do São Paulo, são 7 jogos, 7 vitórias consecutivas, ele quer pés no chão, sem empolgação, e fala também desse esquema que vocês estão discutindo bastante aí, a reportagem mostrou, o esquema de 3 zagueiros. Vamos ouvir o Miranda, que será novidade hoje no lugar do Léo. Bom, é importante destacar as vitórias, mas manter o pé no chão, porque Libertadores é diferente e a gente sabe que é muito importante largar bem, largar na frente. Tivemos um bom início e agora a gente tem que dar continuidade, porque é um adversário difícil, um adversário duro, mas com nossa qualidade a gente tem tudo para buscar os 3 pontos. Na Europa a gente sempre jogava no 4-4-2 e na China eu joguei muitas vezes no 3-5-2 também. É um esquema que eu conheço, um esquema vitorioso, um esquema que deu certo, esperamos repetir essa façanha. A fase é boa, né? Mas uma hora acaba, né, gente? Tem esquema isso. que deu certo com o Muricy, que, não sei se por coincidência ou não, está lá de volta ao São Paulo. Será que ele teve, eu não sei, até não sei se o Garrafa tem essa informação, será que o Muricy teve influência nisso? Ele chegou a falar com a gente no Mesa, né? E foi uma opção mesmo do Crespo, mas claro, ele está lá, ele conversa. Deve ter tido essa conversa. Mas a opção foi do Crespo, sem dúvida alguma. Muito bem. Osmar Garrafa, você vai falar... O que ele ia falar mesmo com a G?
Ah, o Daniel Alves, ele vai seguir pela lateral nesse jogo? Você tem alguma informação? Olha, Michele, o time não está escalado de forma oficial, é verdade, né? A gente tem ainda algumas dúvidas, daqui a pouco, na sequência, a gente passa a escalação do São Paulo, mas tudo indica que o Daniel Alves não é mais o dono do time, não é? Uma das principais mudanças do Crespo lá no vestiário foi o seguinte: aqui o time não tem dono, né? O time é um grupo e quem comanda o grupo sou eu. E com muita inteligência, né? Foi aos poucos mostrando para o Daniel Alves que o lugar dele é na ala direita. Isso está muito claro e evidente. O São Paulo tanto era refém do Daniel Alves na época do Diniz, que o Diniz praticamente não tirava o Daniel Alves do time, mesmo com o Daniel Alves não jogando, às vezes, boas partidas, não é? O São Paulo foi buscar o Orejuela, que está liberado pelo departamento médico, não fez a estreia e vai virar reserva de luxo. Então, o Crespo chegou, montou o esquema com 3 zagueiros, claro, conversou com o Muricy, viu o que o Visoli fez naquele último jogo do Campeonato Brasileiro, já com o dedo do Muricy contra o Flamengo, onde o São Paulo ganhou do Flamengo, o Flamengo acabou sendo campeão, mas o badalado Flamengo foi campeão com derrota aqui no Morumbi e o São Paulo já jogou com 3 zagueiros. Então, o Crespo implantou os 3 zagueiros e tirou o poder do vestiário do Daniel Alves. Daniel, você obviamente não tem, é indiscutível o potencial do Daniel. E o Crespo, com muito jeito, está convencendo o Daniel que ele é importante por ali, dando um equilíbrio. Daniel de um lado, Reinaldo pelo outro, Michele. É isso aí, é isso que o Fernando Diniz tinha que ter feito. Como é que o Celso fala? Eu sou fã do trabalho do Fernando Diniz. O resto é mais do mesmo. Aí, tá vendo? Você fica falando isso, Celso. Você tem que girar o disco, entendeu? Mas assim, respeitando todas as informações, obviamente, todos os lados, o momento do Daniel Alves quando chegou no São Paulo era jogar no meio. Ou você acha que por acaso caiu a 10 nas costas dele? É aquele acordo de cavalheiros ali? Eu venho para jogar no meio e tudo mais. No momento da temporada, o Fernando Diniz poderia ter virado Poderia, mas de repente respeitou a vontade lateral do jogador que chegou e tudo mais. Você jogava com Juan Fran. Eu acho que um jogador no nível do porte, né? Do tamanho, né? Ele apita. Ele chegou ganhando o que ele chegou ganhando, com marketing em cima dele. Então, eu acho que tem muito... O Crespo pode até ter convencido o Daniel a jogar, mas é porque tem a vontade do Daniel também de jogar, talvez até pensando em Copa do Mundo. Ele era o dono do time, né? agora... Que era diferente na temporada mas, passada. Então, tínhamos um problema grave, então. Sim, claro. É nisso que eu aposto. É isso. Pessoal... Acordos extracampo. E aquela questão acho que ele que levou, não é? O Fernando Diniz, ele que também pediu, o Fernando Diniz. O que mais me chamava a atenção era o Daniel Alves não ser substituído por nada neste mundo. Mesmo quando estava mal, mesmo quando estava cansado, mas não saía por nada no mundo, jogava onde queria. Eu concordo com o Garrafa nesse ponto, assim, de que o Crespo chegou e falou: Daniel, você vai ser o cara do meu time. Mas... na lateral. Ali, entendeu? Vai lá que é onde você... E o torcedor São Paulino quer saber de uma coisa. Esse Rentistas tem alguma chance de interromper a sequência de vitórias do São Paulo, Garrafa? Olha, Michele, o Rentistas do Uruguai é um time desconhecido, né? Na verdade, ele acabou tirando o Peñarol da Libertadores da América. Ele ficou com a vaga que era do Peñarol. Vamos acompanhar aqui alguns detalhes curiosos dessa equipe uruguaia. É a primeira vez que ela participa da Copa Libertadores da América. E ela ascendeu à primeira divisão do Campeonato do Uruguaio só em 2019. No primeiro ano dela, ela foi vice-campeã, ficou aí com o segundo lugar e por isso tirou o Peñarol e garantiu vaga a essa Libertadores. O técnico é o Martim Varini, de 29 anos, um técnico promissor que está fazendo um bom trabalho na equipe do Rentistas. O destaque fica para um jogador de 31 anos que já passou pelo Peñarol, o Reta Vizcaya, jogador de 31 anos que também não tem presença confirmada no jogo de hoje. O time ainda não está definido, não é? Então, essas são as principais informações. Vale lembrar que na estreia acabou empatando em 1-1, né? Com o Racing da Argentina e por isso hoje joga por vitória, mas o empate também não será assim considerado um mau resultado pelos uruguaios. Vamos acompanhar a provável escalação do São Paulo para hoje. No gol, Thiago Volpi. A linha de 3 zagueiros está montada com o Bruno Alves, o Miranda e o Arboleda, já que o Léo está suspenso. Na ala direita, o Daniel Alves, que está no lugar dele, né? Como quis o Crespo. Daniel Alves, você como 10 é 2. Daniel Alves pela direita,
o Reinaldo lá pela ala esquerda completam o setor de meio campo. O Luan, o Benítez, e há uma dúvida entre Rodrigo Nestor e o Lisiero. Eu particularmente acho que vai o Rodrigo Nestor. E no ataque uma outra dúvida, mas também acho que joga o Pablo ao lado do Luciano. Se o Pablo não jogar, o João Rojas, que vem sendo aproveitado pelo Crespo, pode ser novidade às 21 horas, bola rolando, Rentistas do Uruguai e São Paulo. Acho que dá São Paulo, viu, Mi? Eu queria que o Garrafa repetisse o nome do destaque lá do time, do Urre, não sei o que, Garrafa. Sabe como é que é? Não dá tempo, né? Mas vamos lá, depois ele fala. Mestre, dá pra esse São Paulo... O Reta Vizcaia, né? O Reta Vizcaia. Reta Vizcaia. Ô, Reta Vizcaia. É um palavrão, né? Ô, mestre, vitória fácil do São Paulo hoje no pique, mestre. A grande vantagem do São Paulo com essa formação de 3 zagueiros é o meio de campo, que é muito leve, habilidoso, ofensivo. Acho que isso vai permitir que o São Paulo tenha um bom desempenho. Vai ganhar, vai perder, sei lá, isso sempre tem um fator aleatório muito grande. Mas acredito que funcione melhor. Valeu, mestre. Boa noite para o senhor. O Reta Vizcaia, gente. Bom, 30 segundos de comentário. São Paulo favorito, ponto. Importante o São Paulo vencer para fazer 6 pontos antes do duelo difícil, que é contra o Racing fora de casa. E no retorno do grupo, são 2 partidas no Morumbi. Jogo chave hoje para o São Paulo. Como chama o cara? Sei lá, pergunta pro Garrafa.